A pena de morte continua sendo uma realidade cruel em muitas partes do mundo. É uma sentença envolta em controvérsia, levantando questões morais, éticas e legais complexas. No centro desse debate está o custo humano da punição capital, um custo sentido de forma mais aguda nas últimas horas de vida de um condenado à morte. Este ensaio explora o último dia de um prisioneiro no corredor da morte, um dia marcado por rituais sombrios, emoções cruas e o peso irreversível da finalidade. Vamos percorrer este dia, examinando os procedimentos, as emoções e o impacto duradouro de uma vida tirada pelo Estado. A tradição da última refeição, embora aparentemente mundana, assume um significado profundo diante da morte iminente. Ela oferece uma aparência de normalidade, um ato final de escolha em um sistema projetado para privar os indivíduos de autonomia. Muitas vezes, os pedidos refletem origens culturais ou preferências pessoais, oferecendo um vislumbre da vida e da identidade do condenado. O ato de preparar e servir esta refeição tem seu próprio peso para os funcionários da prisão. É uma tarefa que ressalta a humanidade do indivíduo que enfrenta a execução, forçando um confronto com a realidade da situação. A última refeição, no entanto, pode ser uma faca de dois gumes. Para alguns, ela proporciona um momento de consolo, uma chance de saborear sabores familiares. Para outros, serve como um lembrete severo de tudo o que estão prestes a perder. A refeição em si pode se tornar uma fonte de debate, com alguns argumentando por limitações à extravagância, enquanto outros defendem a concessão deste último pedido sem restrições. Independentemente dos detalhes, a última refeição permanece um símbolo pungente das emoções complexas que cercam a pena capital. À medida que as horas finais se aproximam, o foco muda do passado do condenado para a logística da execução. Os funcionários da prisão seguem protocolos rígidos, projetados para garantir a ordem e minimizar complicações. O condenado é tipicamente transferido para uma cela especial, mais próxima da câmara de execução. Esta cela é pouco mobiliada, muitas vezes com apenas uma cama, um vaso sanitário e algumas comodidades básicas. Aqui, o preso fica sob observação constante, com cada movimento sendo examinado. O condenado pode se encontrar com um conselheiro legal para revisar quaisquer recursos de última hora ou opções legais. Esta reunião, embora frequentemente processual, pode ser emocionalmente carregada. Os advogados lidam com o peso do destino de seu cliente, enquanto o condenado pode se apegar à esperança, por menor que seja, de um indulto. O processo de preparação é um lembrete severo das relações de poder em jogo, com a autoridade do Estado pairando sobre as últimas horas do condenado. Um dos aspectos mais emocionalmente desgastantes do último dia é a oportunidade de visitas finais. O condenado geralmente tem permissão para se encontrar com familiares, entes queridos ou conselheiros espirituais. Essas visitas são cuidadosamente supervisionadas, geralmente realizadas através de divisórias de vidro ou grades. Apesar das barreiras físicas, esses encontros oferecem uma oportunidade preciosa para encerramento, perdão e expressões de amor. Para as famílias, essas despedidas são dilacerantes. Elas devem se reconciliar com a perda iminente, oferecendo conforto enquanto lutam contra sua própria dor e raiva. O condenado, enfrentando sua própria mortalidade, pode buscar consolo na presença de seus entes queridos ou expressar remorso pela dor que causou. Essas visitas são um lembrete severo do pedágio humano da pena capital, que se estende além do indivíduo que enfrenta a execução para abranger o sofrimento de seus entes queridos. Os momentos finais que antecedem a execução são frequentemente envoltos em um silêncio sombrio. O condenado é escoltado até a câmara de execução, um espaço estéril e impessoal, projetado para a eficiência.
Testemunhas, incluindo familiares da vítima e do condenado, bem como representantes legais e jornalistas, são escoltados para suas áreas designadas. Uma tensão palpável toma conta do ambiente à medida que o protocolo de execução é realizado com precisão assustadora. O condenado tem a oportunidade final de fazer uma declaração. Alguns usam esse tempo para proclamar sua inocência, enquanto outros expressam remorso ou oferecem mensagens de amor e perdão às suas famílias. O executor prepara o método de execução escolhido, seja injeção letal, eletrocução ou outro método. O condenado é preso ao aparato de execução, sua vida literalmente nas mãos do Estado. Os métodos de execução variam ao redor do mundo, cada um carregando seu próprio conjunto de controvérsias. A injeção letal, considerada por alguns como o método mais humano, envolve a administração de uma série de drogas destinadas a induzir inconsciência, paralisia e, eventualmente, parada cardíaca. No entanto, houve casos de execuções mal-sucedidas utilizando este método, levando a sofrimento prolongado e levantando preocupações sobre sua confiabilidade. A eletrocução, outro método comumente usado, envolve o uso de eletricidade de alta voltagem para induzir parada cardíaca. Este método tem sido criticado por sua brutalidade e pelo potencial de infligir dor e sofrimento. Outros métodos, como o enforcamento, fuzilamento e câmara de gás, são considerados ainda mais arcaicos e desumanos e foram amplamente abandonados pela maioria dos países que ainda praticam a pena capital. Após a execução, um médico declara o preso morto. O corpo é então transportado para uma funerária ou IML, seguindo procedimentos semelhantes aos de qualquer outro óbito. Uma autópsia pode ser realizada, dependendo das leis e regulamentações estaduais. As testemunhas são escoltadas para fora da instalação, muitas vezes recebidas por uma enxurrada de atenção da mídia. A execução, no entanto, está longe de terminar para aqueles mais intimamente envolvidos. Os funcionários da prisão, que foram encarregados de realizar a execução, muitas vezes vivenciam suas próprias lutas emocionais e psicológicas. Eles podem se debater com as implicações morais de seu papel, questionando o sistema de justiça a que servem. Sistemas de apoio para agentes penitenciários e outros funcionários da prisão envolvidos em execuções são cruciais para lidar com o potencial de trauma e fadiga por compaixão. O impacto emocional de uma execução reverbera muito além da câmara de execução. As famílias dos condenados muitas vezes enfrentam uma mistura complexa de emoções, tristeza pela perda, raiva do sistema de justiça e o estigma associado a ter um ente querido condenado à morte. Eles podem lutar para reconciliar seu amor pelo condenado com o crime que ele cometeu, enfrentando uma vida inteira de perguntas sem resposta e dor não resolvida. As famílias das vítimas também experimentam uma série de emoções. Enquanto alguns podem encontrar um senso de encerramento ou justiça na execução, outros podem achar que ela traz pouco consolo. A execução pode reabrir velhas feridas, lembrando-os de sua perda e da longa e árdua jornada pelo sistema de justiça criminal. O preço emocional da pena capital é um lembrete severo do custo humano dessa punição final. O debate sobre a pena capital gira em torno de questões fundamentais de moralidade, ética e o papel do Estado. Os defensores argumentam que ela inibe o crime, proporciona retribuição por atos hediondos e oferece justiça às vítimas e suas famílias. Os opositores, no entanto, argumentam que é uma punição cruel e desumana, inerentemente falha e aplicada de forma desproporcional a comunidades marginalizadas. A pena de morte levanta questões profundas sobre o valor da vida humana, a possibilidade de redenção e os limites do poder do Estado. A irreversibilidade da execução, com suas consequências permanentes, pesa muito na consciência de uma sociedade.
Enquanto a pena capital continuar sendo uma opção legal, o debate sobre sua moralidade continuará a agraçar, alimentado pelas complexidades emocionais e éticas de tirar uma vida em nome da justiça. O último dia de um condenado à morte é um lembrete severo do custo humano da pena capital. É um dia repleto de emoção, ritual e o peso irreversível da irreversibilidade. Ao longo desta jornada por este dia, examinando os procedimentos, as emoções e o impacto duradouro, fica claro que a pena de morte não diz respeito apenas ao indivíduo que enfrenta a execução. Diz respeito às famílias dilaceradas, aos funcionários da prisão encarregados de executar a sentença e à sociedade que tolera tal sistema. A pena de morte, longe de ser uma solução simples para problemas sociais complexos, é um sistema profundamente falho que levanta mais questões do que respostas. Ao lidarmos com as implicações morais, éticas e legais da pena capital, é essencial lembrar o custo humano dessa punição final e continuar a escrutinizar um sistema que reivindica o poder de tirar uma vida.